Irmãos, eu convido a amada igreja para que leve a palavra do Senhor no texto da nossa exposição nessa noite. Palavra do Senhor que será exposta no Evangelho segundo João. João capítulo 13. João capítulo 13, do versículo 12 até o versículo de número 17. Irmãos, texto da nossa exposição, João 13, do verso 12 até o verso de número 17, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Mantenha a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a exposição dessa passagem. No final, algumas aplicações práticas serão pontuadas para a nossa edificação. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra acabou de ser lida e nós pedimos ao Senhor que fale conosco nesse instante. Nós cremos que o Senhor já tem falado aos nossos corações, desde o momento da liturgia, desde o momento do hino que foi cantado, desde o momento dos louvores que foram entoados. Agora, meu Deus, pedimos que o Senhor, de uma forma especial, esteja abrindo o nosso coração para que possamos guardar a exposição da Tua palavra, de tal modo que saiamos daqui edificados com ela e possamos viver, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, pois a palavra do Senhor é a vontade perceptível do Senhor para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, aquele que inspirou o apóstolo João para escrever esse relato do Evangelho, possa nos iluminar nessa noite, para que possamos ter um entendimento, para que possamos ter a compreensão do que essa palavra quer falar conosco nessa noite. Fale conosco, ó Pai, assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano passado, o Brasil se despediu de uma grande figura, um homem chamado Edson Arantes do Nascimento. Quem é ele? O famoso Pelé, mais conhecido como o rei do futebol. E o Pelé, ele conquistou muitas coisas para o Brasil, quando jogou na seleção brasileira. E nós conhecemos muito do perfil do Pelé como jogador, mas pouco do perfil do Pelé como pessoa. Apesar de ele ter cometido alguns erros, como todos nós cometemos, pois todos somos pecadores, o Pelé, ele foi um jogador exemplar fora de campo, principalmente no período de treinamento. Na concentração da Copa de 1970, quando o Brasil conquistou o seu tricampeonato, Pelé e os seus companheiros foram para um castelo na Suíça, que parecia mais um mausoléu do que um castelo. E lá, Pelé já havia recebido o título de rei do futebol, mas mesmo sendo rei do futebol, ele se submeteu a viver naquele contexto de um local inóspito, em que alguns dos jogadores que ainda estão vivos e que, claro, hoje são idosos, contam que até debaixo das camas tinha escorpião, tinha bichos peçonhentos que poderiam, de alguma maneira, atacar um dos jogadores e trazer sérias consequências para a vida de cada um deles. E Rivelino foi um jogador que ainda hoje está vivo, que, dando uma entrevista para um canal esportivo, falando a respeito de Pelé, ele contou esse relato e ainda disse que, num determinado momento, no refeitório do castelo, foi servido um bife para o Pelé, e esse bife era aquele famoso bife sola de sapato, sabe? Aquele bife duro, intragável, que se você jogar na parede, é perigoso até rachar a pintura da parede. Pois é, o Pelé acabou tendo que comer desse bife a sola de sapato duro, e os jogadores estavam esperando o Pelé reivindicar alguma coisa. Porque, poxa vida, o Pelé é o rei do futebol, ele já está num local horrível, onde tem escorpiões abaixo da cama, agora vem esse bife em que as pessoas têm que cortar em pedacinhos para poder comer, um bife integrável. E Pelé não reclamou em nenhum momento, em nenhum instante. Mesmo ele sendo o rei do futebol, ele se submeteu à situação a qual ele estava inserido. Ele se igualou aos demais jogadores que estavam ali com ele naquele contexto. E Rivelino conta que este
é o grande exemplo de humildade que ele viu na sua vida. O exemplo do rei do futebol, que não trouxe as suas reivindicações, mas que simplesmente se propôs a viver todo aquele contexto de um local ruim de se estar, de uma comida intragável, mas que estava ali com o propósito de fazer o melhor para a sua equipe e demonstrando o exemplo, porque mesmo sendo o rei do futebol, ele não estava em meio ao luxo. Irmãos, quando olho para esse texto, eu também vejo um exemplo de humildade. Mas esse exemplo aqui no texto, mostrado para nós, ele é muito maior do que Pelé. Porque o Pelé é o rei do futebol, mas o exemplo que nos traz, que João nos traz aqui nessa passagem, é daquele que é o rei dos reis. É daquele que é o Senhor dos senhores. E quem é ele? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, sendo o rei dos reis, sendo o Senhor dos senhores, se dispôs a vir a essa terra, esvaziou-se, assumiu a forma de servo, assumiu a figura humana, e no momento que ele estava com os seus discípulos, ele trouxe uma grande lição para cada um deles. E Jesus traz essa lição em um momento em que ele está em um clima de despedida, com aquelas pessoas que caminharam com ele durante 3 anos de jornada aqui nessa terra. Durante o tempo em que Jesus esteve com esses discípulos, agora perto de entregar a sua vida por cada um de nós e morrer na cruz, Jesus separa um período particular para trazer orientações para os seus discípulos. A partir do capítulo 3 de João, nós temos o que é chamado de ministério particular de Jesus. Do capítulo 13 até o capítulo número 17, Jesus está particularmente com os seus discípulos, trazendo palavras de consolo, trazendo orientações, e dentre uma dessas orientações, Jesus expõe para esses discípulos o que é a grandeza no reino de Deus. E no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que é humilde. A humildade não é uma virtude dos fracos. A humildade ela deve ser o avental do cristão, porque foi esse avental que Jesus utilizou quando esteve se submetendo aos seus próprios discípulos. No capítulo 13, do versículo de número 3 em diante, Jesus, ele aproveita-se de um rito cultural que havia naquela época, no meio judaico, que era o lava-pés, para trazer então essa grande lição para cada um dos seus servos, e uma lição que reverbera para nós nos dias de hoje. Aqui, ele e seus discípulos se encontravam no cenáculo, que era uma sala de refeições, e naquele momento em que, dentro do ritual de lavar os pés, o anfitrião da casa deveria promover a lavagem dos pés dos seus visitantes, nenhum dos discípulos se disporam a lavar os pés uns dos outros e nem os pés do mestre. É o próprio mestre que vai e lava os pés dos seus discípulos. E é por isso que eu convido os irmãos a refletirem juntamente comigo no seguinte tema: Cristo é o supremo exemplo de humildade. Cristo é o supremo exemplo de humildade. E o texto nos traz a resposta da seguinte pergunta: por que Cristo é o supremo exemplo de humildade? A primeira resposta se encontra do verso 12 ao verso 15. Cristo é o supremo exemplo de humildade porque Ele é o modelo perfeito. Depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, Ele faz uma pergunta a cada um deles. Ele diz assim: compreendeis o que vos fiz? E para que nós possamos ter entendimento dessa pergunta, nós temos que voltar para os versículos anteriores e imaginar como que foi essa cena narrada pelo apóstolo João, que teve a experiência de viver aquele momento ímpar, aquele momento particular com o mestre. Irmão, Jesus estava em uma caminhada com os seus discípulos, vindo de uma cidade chamada Betânia, chegando em Jerusalém em uma quinta-feira, véspera do dia em que ele seria entregue às autoridades judaicas e romanas para morrer na cruz por cada um de nós. Jesus, reunido com os seus discípulos no cenáculo, onde tudo estava preparado, ele se aproveita desse ritual, dessa prática de hospitalidade que existia entre os judeus. E por que existia essa prática? Porque naquela época as estradas não eram pavimentadas, havia muita poeira. Os calçados que as pessoas usavam eram abertos. Então,
havia uma facilidade de se sujar os pés, mesmo estando calçado. Por isso que o anfitrião da casa, ele deveria promover o lava-pés, para que a pessoa tivesse ali os seus pés limpos e confortáveis, e assim se sentisse à vontade para ser servida dentro de um ambiente no qual há a relação de anfitrião e visitante. Mas essa tarefa de lavar os pés, meus irmãos, ela era realizada pelo pior escravo. Nem o escravo judeu poderia lavar os pés das pessoas. O pior escravo, da mais baixa qualidade, é que deveria fazer esse serviço. Pois bem, o Mestre, o Senhor Jesus, se dispôs a fazer o trabalho de tal escravo. Se dispôs a lavar os pés daqueles que, dentro da lógica humana, deveriam lavar os pés dele, porque ele é o Mestre. E quando eles chegam de Betânia, naquele local onde tudo está preparado, onde há uma mesa muito menor do que essa aqui na frente, sabe aquela mesa que você tem na sua casa, aquela mesa de centro que sempre é colocada na sala, um pouco ali antes da televisão? Era essa a mesa que as pessoas naquela época utilizavam para fazer as suas refeições. Não caia na ideia de que a ceia, de que o momento que Jesus esteve com os discípulos, em que ele lavou os pés dos discípulos, é como o quadro pintado por Leonardo da Vinci lá no passado, de uma mesa grande, de um Jesus loiro, de olhos verdes, e dos Alpes suíços lá no fundo. Não, era uma cena totalmente diferente. Era um cenáculo, um lugar fechado, tendo ali uma mesa com velas em cima, e dos discípulos, juntamente com o mestre, sentado em formato de U, porque havia de ter um espaço para que o alimento ele fosse colocado na mesa, ele fosse servido. E naquele instante que Jesus está ali com seus discípulos, naquela mesa posta, com o alimento, tem bacia com água, tem a toalha, mas cadê o servo? Cadê a pessoa para poder então lavar os pés de Jesus e dos discípulos? Meus queridos, é bem provável que naquele momento, os discípulos estavam tendo uma discussão infantil de quem era maior no reino dos céus. E sabe o que Jesus fez? Ele não falou nada. Ele apenas se levantou da mesa, tirou as suas vestes, se despiu, pegou a toalha que estava em cima, passou pela cintura, pegou a bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não precisou trazer nenhuma palavra, só o gesto dele, só aquela ação. Cristo está mostrando para os discípulos que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Que o maior no reino dos céus é aquele que é humilde, que se dispõe a fazer o bem para com o seu próximo. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e quando ele tira suas vestes, ele se apresenta para os discípulos como se fosse um escravo oriental, só de tanga. Imagina essa cena, o mestre só de tanga, fazendo a função do pior dos escravos, sendo ele o Senhor dos senhores. E depois do momento que ele lava os pés de todos os discípulos, ele tem ali um breve diálogo com Pedro, que achou um absurdo o mestre lavar os pés dele. E o mestre então traz uma lição para ele, e ele quer que o mestre dê um banho nele. Jesus, calma Pedro, não é bem assim. Em outras palavras, espera aí, já tem água suficiente para você. E pense comigo, meus irmãos, Jesus ele foi capaz de lavar os pés do traidor. Porque lá no cenáculo estavam os 12 reunidos. E entre os 12 estava Judas Iscariotes. E Jesus se abaixou, só de tanga, com a toalha na cintura, e lavou os pés de Judas, aquele que o estava para o trair. E depois daquele instante, em que os discípulos se surpreendem com a atitude do mestre, ele coloca suas roupas, ele senta novamente à mesa, e aí ele pergunta: vocês compreenderam o que eu vos fiz? Agora sim que ele começa a falar. Agora que ele começa a trazer o ensino e a mostrar do porquê ele é o modelo perfeito, do porquê ele é o supremo exemplo de humildade. Ele diz no verso 13: vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou.
quando Jesus ele se dispõe a servir os discípulos, quando Jesus ele se dispõe a ser humilde, ele não está deixando a sua divindade, ele não está deixando o seu senhorio, ele continua sendo o Senhor, ele continua sendo o mestre, e ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E agora no verso número 14 ele diz: ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, ou seja, sigam o meu exemplo. Por quê? Porque eu sou o modelo, e o modelo perfeito. Verso 15 ele explica: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, na igreja, no meio do povo de Deus, nós temos que ter um discernimento, que o nosso avental, que o nosso vestimento, nossa vestimenta deve ser a vestimenta da humildade. Nós precisamos ter um discernimento que se o nosso mestre, ele se dispôs a servir o próximo, ele se dispôs a ser humilde, nós também temos que andar nessa mesma trilha. Se nós somos cristãos, nós somos discípulos de Cristo, nós temos que imitá-lo. E nós temos que seguir esse modelo perfeito. Agora eu quero que você entenda que o foco não está no ato, mas sim no princípio. Porque a lavagem de pés, para o nosso contexto cultural, é algo absurdo, é algo que nós não entendemos. Mas nós podemos fazer uma transposição cultural e pegar esse princípio que é eterno, que é atemporal, que é supracultural, e praticar nos dias de hoje. Nós precisamos fazer a hospitalidade do povo de Deus, do reino de Deus. Nós temos uma ética que é a ética do reino de Deus. Então você precisa receber bem as pessoas na sua casa, você precisa receber bem as pessoas na igreja, você precisa amar o seu próximo a ponto de servi-lo, de andar 2, 3, 4, 5 milhas, quantas forem necessárias. Está aqui o exemplo para nós, o exemplo que é nos dado, o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nos dias de hoje nós podemos seguir esse exemplo, nos dispondo a submeter o nosso próximo, a servir uns aos outros no temor do Senhor. E olhando para Cristo como um exemplo, olhando para Jesus como o modelo. E fazer sem querer aplausos, fazer sem querer reconhecimento. Compreender o que Jesus fez no passado e o que Ele fez por cada um de nós. Porque quando Ele veio a essa terra, se esvaziou e assumiu a figura humana, Ele veio para nos representar. E aquela cena que os discípulos viram dele de tanga, era apenas ali uma espécie de antecipação do que eles viriam no dia seguinte, quando o mestre de tanga, e até mesmo sem a tanga, nu, é crucificado e entrega a sua vida por cada um de nós. O nosso mestre veio a essa terra não para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E é por isso, meus irmãos, que Ele é o supremo exemplo de humildade, Ele é o modelo perfeito, mas há um segundo motivo pelo qual nós devemos seguir esse supremo exemplo de humildade, e esse segundo motivo está no verso 16. E que motivo é esse? O motivo de que nós não somos maiores do que o nosso Senhor, nós não somos maiores do que aquele que nos enviou. É isso que Cristo fala quando Ele diz: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que isso quer nos dizer? Que se você não se dispõe a servir, que se você não se dispõe a ser humilde, você está se colocando numa posição superior a Cristo, e isso é um absurdo. Nem eu e nem você somos maiores do que Jesus, mas em muitos momentos nós queremos ser maiores do que Jesus. Quando nós somos seletivos em nosso serviço, quando nós servimos, somos humildes com pessoas que nós gostamos dentro da igreja, mas com pessoas que nós não temos nenhum tipo de relacionamento, com pessoas que nós não temos a tal da afinidade, com pessoas que nós não gostamos e que cometeu algum mal contra nós, nós não temos a mesma disposição, meus irmãos. Volto a repetir, Jesus lavou os pés do traidor, Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes. Quem é você para não querer servir o joio dentro da igreja? Porque a igreja tem trigo e joio junto.
Mas você não sabe quem que é trigo, quem que é joio. Você precisa servir a todos, com humildade, é servir uns aos outros. É amar o próximo, é amar os inimigos, orar por eles. Irmãos, nós temos que sempre nos lembrar que a nossa ética, ela não é pautada em achismos. Que a nossa prática não é pautada em questões tradicionais. Mas a nossa ética, ela é pautada, ela é fundamentada no que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nessa noite nos mostra o supremo exemplo de humildade que é Jesus. E se você não quer ser humilde como Jesus foi, você está se colocando como superior a Ele. Quem é você para ser superior ao Mestre? E talvez, é até motivo de nós duvidarmos se você de fato é um discípulo de Cristo. Ou você é alguém que está com o coração endurecido e precisa, de alguma forma, num quebrantamento do Espírito para que possa ser conduzido ao caminho da humildade, ou você não conhece o Mestre, ou você não caminha com esse Mestre. Pois se você não é humilde, você não se dispõe a servir o próximo. Eu sinto muito em te dizer, você está muito longe do que é ser um cristão de verdade. E o texto nos mostra isso claramente, nos dando a informação de que nós, como servos de Cristo, não somos maiores do que Ele, o nosso Mestre. Se não somos maiores, e se Ele veio, não para ser servido e para servir, nós também temos que servir. Nós também temos que nos submeter uns aos outros. Nós não somos maiores do que aquele que nos enviou. E quem nos envia? Cristo nosso Senhor. O que nós somos aqui nessa terra? Representantes de um reino. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Quando você olha lá para o texto de Mateus capítulo 5, você tem ali uma sequência de bem-aventuranças. Muitas vezes nós cometemos um erro hermenêutico de interpretarmos aquelas bem-aventuranças como qualidades separadas. Ah, eu não sou pobre de espírito, eu não sou humilde, mas pelo menos eu tenho sede de justiça. Isso está errado. Todas aquelas características definem o cidadão do reino dos céus. O discípulo de Cristo, ele tem todas aquelas características. Ele tem sede e fome de justiça, ele chora, é bem-aventurado e é consolado, e ele é humilde também. E ele é perseguido pela sua piedade, pela sua humildade. Ele paga o preço por isso. Ele salga e ilumina essa terra. Meus irmãos, se nós somos discípulos de Cristo, se nós temos o Senhor Jesus como nosso mestre, se Ele nos enviou, se nós somos representantes desse reino que é o reino de Deus, que possamos trilhar esse caminho de olhar para o supremo exemplo de humildade e segui-lo. Por quê? Porque Ele é o modelo perfeito. E porque nós não somos maiores do que o nosso mestre. E nem somos maiores sobre aquele que nos enviou. É isso que o texto nos mostra. Mas em último lugar, no verso 17, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos mais um motivo pelo qual nós devemos seguir esse supremo exemplo de humildade. E nós assim devemos seguir o supremo exemplo de humildade de Jesus para sermos bem-aventurados. O texto nos mostra isso no verso 17, quando diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amados irmãos, a expressão bem-aventurado, muitas vezes, ela é interpretada como uma pessoa feliz, como felicidade. Mas eu quero dizer aos irmãos que a felicidade, que a alegria é resultado de ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é ser abençoado. Ser bem-aventurado é ser o centro da graça de Deus, do cuidado e do favor de Deus. E quando nós somos o centro da graça, do favor e do cuidado desse Deus, consequentemente nós somos felizes. Nós somos alegres. Se nós queremos a bênção do Senhor, se nós queremos a graça de Deus vindo sobre nós, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, trilhando o caminho da humildade, praticando os ensinos dele, porque é isso que ele fala aqui no verso 17, se vocês sabem essas coisas, ou seja, que eu sou o modelo perfeito, que eu sou maior que vocês, sou o mestre de vocês, e vocês precisam seguir o meu exemplo, se vocês sabem essas coisas, pratiquem, vivam, para que vocês sejam bem-aventurados. A palavra do Senhor nos diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Isso é ser bem-aventurado. Ter a graça de Deus na sua vida.
se você assim praticar este ensino de Jesus, se você assim for de fato um discípulo do Senhor Jesus, que pratica a hospitalidade, que pratica o serviço, que se dispõe a pegar uma vassoura, a varrer essa igreja, independente se você lá fora é um médico, é um advogado, é um doutor, é um dono do seu estabelecimento, aqui dentro você é servo. Aqui dentro você é servo, como pastor também é servo, como um presbítero também é servo. O maioral do nosso meio é somente Jesus. O senhorio é apenas de Cristo. Ele que é o pastor da igreja, Ele que é o nosso rei, e nós somos os seus súditos. E é por isso que nós temos que servir uns aos outros. E é por isso que nós temos que ser humildes. E é por isso que nós temos que viver a simplicidade. E é por isso que nós devemos honrar ao Senhor, praticando, vivendo o Evangelho. Esse versículo nos mostra que a fé cristã, ela não é um conjunto de regras e de doutrinas meramente intelectuais. Porque Cristo está falando para nós aqui, se sabeis essas coisas, bem-aventurados se praticardes. O Evangelho, ele é fundamentado em uma boa ortodoxia, ou seja, um bom estudo da palavra, sim, mas é também fundamentado em uma boa ortopraxia, ou seja, prática, vida. Meus irmãos, os amados podem aqui conhecer o hebraico, de trás para frente, saber ler melhor do que eu essa mensagem que está aqui. Os irmãos podem conhecer o grego, ler a Bíblia em grego, podem conhecer as doutrinas reformadas, saber de qual é salteado os 5 pontos do calvinismo, podem ler Berkoff, podem ler Bavinck, podem ler Turrentini e muitos outros teólogos, até aqueles que são contemporâneos, como Augusto de Nicodemos. Você pode aprender muitas coisas maravilhosas com o nosso querido pastor Cristo, que tem trazido estudos aqui domingo pela manhã, que são impressionantes, Deus usando a vida dele tremendamente. Mas o que tudo disso adianta se você não vive nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhuma frase? Do que adianta boa teologia reformada se você não coloca ela em prática? A teologia, ela não esfria se você colocar ela em prática. Se você vive a boa teologia, ela vai te conduzir ao fervor do Espírito. Se você vive a boa teologia, as suas orações irão melhorar. Agora, se você apenas tem isso como um mero conhecimento intelectual, para você se engrandecer, para você se ensoberbecer, para você se inflar e se achar superior aos irmãos que não têm acesso a esse conhecimento vasto e maravilhoso que a igreja precisa saber, porque a teologia, ela é para a igreja. Saiba que você tem um inimigo, e esse inimigo se chama o Deus Altíssimo, que resiste ao soberbo. Irmãos, a fé cristã é conhecimento e prática. Conhecimento no sentido greco-romano, de intelecto. Mas também é o conhecimento no sentido hebraico, de relação, de intimidade com o Senhor nosso Deus. Você anda com Jesus? Você é discípulo dele? Você conhece Cristo como seu Senhor e Salvador? Então olha para Ele. Ele é o seu parâmetro. Ele é o seu exemplo. O Pelé foi um exemplo. Cristo é muito maior do que Pelé. Pelé é o rei do futebol, Cristo é o rei dos reis. O Pelé teve momentos de humildade, Cristo é humilde. Que nós possamos olhar para o maior exemplo, o supremo exemplo de humildade, que é Cristo. E assim entendermos de uma vez por todas, que precisamos ser humildes, que precisamos ser servos, que precisamos honrar e glorificar o Senhor, praticando o que o Senhor nos fala na sua palavra. Porque aquele que ouve as palavras do Mestre e pratica, é como um homem prudente, é como um homem sensato, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, os vendavais da vida, mas aquela casa permanece, porque ela está enficada numa rocha, na rocha eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aquele que ouve as palavras, não põe em prática, é um homem imprudente, um insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. Vêm as tempestades, os rios, os vendavais, e aquela casa, ela não permanece. Meus queridos irmãos, que a igreja presbiteriana Boa Vista possa ser formada por irmãos e irmãs que seguem o supremo exemplo de Cristo. Que essa igreja
seja uma igreja cuja marca seja humildade, o serviço, o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Que essa igreja, irmãos, seja uma igreja que cresça cada vez mais no conhecimento e na graça de Cristo, cada vez mais sendo moldada à imagem de Jesus. Nós estamos em um processo chamado santificação, e a santificação nos molda à imagem de Cristo. Tudo que eu falei aqui nessa noite, nós só conseguimos viver porque há um Deus que opera em nós o querer e o realizar, para que nós venhamos crescer em santidade, desenvolver a nossa salvação, que é a santificação, no temor e no tremor do Senhor. Você sozinho, de forma forçosa, não consegue viver esse ideal, não consegue viver este ensino, na verdade. Somente com a ação do Espírito Santo na sua vida, com a graça de Deus. E essa mensagem ela pode servir para poder quebrantar o nosso coração nessa noite. E nos mostrar que a arrogância, a soberba, a prepotência não é do agrado do Senhor. Mas o serviço, a humildade, o amor é do agrado do Senhor, nosso Deus. E eu encerro com uma frase de Agostinho de Hipona, que no passado disse que foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Vou repetir. Foi o orgulho que transformou anjos e demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça.